Para a gente começar oficialmente esse pós-jogo, senhoras e senhores. E talvez a gente vá falar até pouco do jogo em si e mais do que vem pela frente amanhã, nesse tão esperado Brasil e Turquia, senhores. E eu vou começar aqui a minha participação sendo muito honesto. Vocês lembram de uma live aí quando saíram os emparceramentos, classificações? A Gláucia escreveu, vai ser Brasil e Turquia. Eu falei, Gláucia, eu vou tirar um print disso aqui e vou te mandar se der certo. E ela está me cobrando o print aqui. Então, Gláucia, a sua bola de cristal é a que merece elogios nesse pós-jogo. Parabéns pelo palpite. Se fez alguma fezinha em algum lugar aí, vai pagar o almoço de domingo da família. Ah, garantiu o churrascão aí para acompanhar a final. É isso, o Brasil entrou em quadra contra a Itália como um franco atirador, com as nossas devidas limitações, as ausências gigantescas de Gabi, de Júlia Kurdes, também já sabíamos que não teríamos Naemi à disposição nos jogos internacionais. A Itália completaça, pegou o beco, vai ter que disputar o bronze contra a China, uma China vulnerável, né? O que vimos hoje na partida contra a Turquia não traz nenhuma expectativa de um jogo equilibrado contra o conjunto italiano. Jogando em casa, não vieram para o jogo, Bruno Souza. Que horror, que participação numa semifinal muito aquém do esperado. Já falei sobre isso, né? Esse regulamento do pagou levou é ruim, né, cara? Muito ruim. Méritos da Turquia, né, que fez uma boa partida. A Melissa Vargas termina com 23 pontos, mesma pontuação da Ana Cristina contra a Itália, né? A Aninha precisou de 5 sets e a Vargas de apenas 3, né? A gente sabe que para o Brasil ser campeão vamos ter que parar a Vargas, né? Mas me preocupa o nível apresentado pela Vargas, muito bom, fisicamente voando, virando bolas fora do sistema. A gente falou várias vezes ao longo desse jogo, né? Tudo que está subindo, ela está botando para baixo, né? Tá impressionante, tá lembrando realmente a Vargas de 2023, que foi tão determinante para o título da Turquia, não só na VNL, mas para o título europeu também. Se a gente está confiante, elas também estão, né? A Baladinha é outra jogadora nessa fase final, né? Parece que sem a Karakurti é uma Turquia mais tranquila, mais leve e mais organizada, né? Porque a Aydin joga bem também, né? Então acende um sinal de alerta gigantesco para o Brasil nessa decisão. E o Brasil querendo se livrar dessa pecha de chegar e não conquistar, né? Enfrentando uma Turquia que também está engasgada com a gente nos últimos duelos, né? Então, vem aí um jogaço. Vai ser um jogaço, Bruno. Eu ia exatamente falar isso. Eu acho que tem tantos ingredientes bacanas esse jogo. E começo aqui os meus comentários pegando carona no seu. Como parar vagas? Eu acho que o Brasil mostrou um pouco hoje. O Brasil conseguiu tirar Antropova de quadra. E se a gente olhasse Antropova e Vargas, a gente coloca as duas hoje no mesmo patamar. A Antropova que desequilibra mais no saque, na minha opinião, do que a Vargas. Não que a Vargas saque mal, mas o que faz a Antropova é um negócio fora, é de outro planeta. Mas olhando ataque por ataque, hoje o sistema defensivo do Brasil conseguiu tirar a Antropova e trazer a Egonu para o jogo e em alguns momentos dificultar muito a vida da Egonu. Então eu acho que o Brasil ele já mostrou que pode parar uma atacante do peso da Vargas. E acho, senhores, que se o Brasil conseguir minimizar esse efeito Vargas, a Turquia não tem tantas opções assim como tem a Itália. A Turquia, por exemplo, não tem inversão de 5-1. Né? A Turquia tem uma oposta reserva que eu vi jogar aqui em Brasília. Tem que comer muito arroz e feijão para ser uma oposta reserva para fazer a diferença. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente conseguir diminuir esse aproveitamento da Vargas. Porque se começar a ter que distribuir para as outras, aí eu já não sei como é que fica a responsa da Aydin, da Baladin, num jogo que vale muito, né? O que você tem a dizer, Gurginha? 3-0 para o Brasil, a Turquia não faz 20 pontos em nenhum set. Eu acho que ele veio querendo é bom printar. Que superchat e novos membros depois desse, viu, Bruno? Depois que a Gláucia zerou... 3-0 para o Brasil, a Turquia não faz 20 pontos em nenhum set. Fala alto aqui agora, que é para não ter dúvida. Ousado. Tomara. Eu quero ouvir o chat, então. Vocês estão liberados aqui, membros, para fazerem aqui a fezinha de vocês para amanhã aqui. Sei que o otimismo está em alta depois da gente eliminar a Itália, mas depois do que vocês viram dessa Turquia eliminando a China, qual será o placar da decisão desse domingo? Está valendo aqui, eu vou
A gente vai seguir o A papo aqui. Turquia Daqui a não pouco foi a gente... exigida na partida de hoje, tá, cara? Venceu, mas a China jogou muito mal. Pusesse 6 cones do outro lado lá, acho que perdia no tie-break a China hoje, cara. Jogou muito mal o conjunto asiático, não tiveram efetividade em nenhum fundamento, formações iniciais pouco coerentes, na minha opinião. Eu acho que não é padrão não, tá, cara? Não é que, uau, a Turquia amassou por 3-0. A China não veio pro jogo. E é engraçado, né? Porque se a gente olhar chaveamento do Brasil foi muito mais duro, né? Japão e Itália, né? E a Turquia pegou Canadá estreando em fase final e a China, né? Nona colocada da primeira fase. Até por isso eu acho que o Brasil vai chegar grandão nessa final, senhores. Eu lembro de ter comentado com vocês, acho que foi minha primeira live depois da primeira semana, eu não estava com vocês nas transmissões, mas lembro de ter falado assim, olha, eu nunca vi um ambiente tão... temos que ganhar esse título como eu vi em Brasília. O Brasil estava... não é só astral, mas o clima que envolvia tudo que estava acontecendo ali, a preocupação com as declarações, uma seriedade para uma primeira semana. Então, assim, eu lembro de ter ficado isso na minha cabeça ali, de ter repensado quando eu voltava para o quarto do hotel ali para escrever, para ver o que estava acontecendo, que era uma coisa que eu não tinha visto igual em outras VNLs, tá? E quando você está perto, eu acho que você consegue meio que comparar com semanas anteriores, né? Às vezes o discurso não, a gente não tem que ter preocupação agora, a gente tem que se preocupar lá na frente. Por mais que todo mundo falasse, não, o importante esse ano é a classificação olímpica, o Brasil entrou com essa VNL com algo a mais de vencer. Deu aí passos importantes para estar numa final que muita gente duvidou. E se a gente falar que a gente acreditava piamente que o Brasil ia ganhar da Itália, a gente já está aqui criando uma falsa expectativa para a galera, né? Falamos isso na nossa live, que o favoritismo era claro. A Itália tinha que entrar, sim, por estar completa, por ter todos esses títulos aí, e o Brasil foi para a final. Então, assim, olhando para amanhã, é difícil imaginar quem quer mais, né? Porque a Turquia também vem com essa coisa do Santarelli de temos que ganhar, somos os melhores do planeta, o presidente vai lá e fala que ninguém bate a gente, somos grandes, gigantescas, etc e tal. Então, assim, vai ser difícil amanhã saber quem quer mais. Mas pelo que o Brasil fez nessa fase final e pela trajetória até aqui, eu acho que vai ter muito sangue no olho desde o primeiro ponto. Como foi hoje contra a Itália, né? E isso a gente viu em vários pontos, né? Um Brasil ligado, um Brasil organizado, né? E que defensivamente jogou muito. Ujinha, se não me recordo, não teve falange de Stal em nenhuma das transmissões, mas só Socorro te mandou aqui um superchat, tá? Não teve, Seu 3-0 aqui tá ressonando aqui no chat. E, verdade seja dita, pouco importa o placar, o que importa é o Brasil vencer, né, cara? Isso não tem a menor dúvida, é bem verdade, temos sim que salientar, não temos a Gabi, não temos a Júlia Kudes, perdemos a Tainara no decorrer da competição, a Naemi já havia esse acordo que jogaria apenas a etapa no Brasil, a primeira etapa, inclusive, mas... Estamos na final, mais uma vez, é a 5ª final brasileira e esse ouro ainda não veio. Vai vir amanhã contra as turcas. Como diz o poeta, final não se joga, final se ganha, independentemente de performance. Amanhã a gente não está nem aí se for um 3-2 arrastado, 3-2 com atuação ruim, perda de espaciais por larga vantagem. Amanhã realmente o que importa é vencer. E eu quero ouvir mais a galera aqui. Senhores, se vocês tivessem que montar um plano tático amanhã, é lógico, temos que, primeiro, minimizar a Melissa Vargas. Se a gente conseguir isso, a maior preocupação na sequência vem onde? Vem nas centrais, vem na Elif Sahin, ser uma levantadora mais alta que dificulta o ataque pela entrada de quem está por ali. Tem alguma das ponteiras que vocês escolheriam para sacar? O que tem nesse plano tático da final de amanhã? Acho que tem muita coisa envolvida, Daniel. E estava pensando exatamente nessa pergunta que a gente sempre se faz, né? Sacar em quem, né? E hoje o jogo da Itália mostrou uma coisa, depende. O Brasil não ficou sacando o tempo inteiro na Sila, não sacou o tempo inteiro na Nervini, não sacou o tempo inteiro na Fersino. Depende da rede, depende do cruzamento do bloco, depende de uma série de coisas, né? Acho que a gente também, quando faz uma análise, a gente precisa se desprender um pouco
dessa resposta, saca na fulana. Não, acho que vai ter hora que vai ter que sacar na Baladinha, vai ter hora que vai ter que sacar na Aidin, vai ter hora que vai ter que sacar curto. Então, assim, e o que preocupa é o crescimento da Baladinha, né? A gente está vendo uma outra Baladinha ofensivamente falando, né? Contribuindo aí bastante com o ataque mesmo, né? Coisa que ela não fazia já há algum tempo, né? Então, não sei nem se é o fato de não ter a Karakurt ali como sombra, cara. Não sei. Pode ser, algo explica, né? E o crescimento da Aidin também, mas acho que a preocupação ela tem que ser dividida. Eu acho que a principal estratégia é uma marcação priorizando a proteção à bola na saída para Vargas. Acho que a base do bloqueio, as ponteiras, não tem que se preocupar em momento algum em ajudar a bola de primeiro tempo. Acho que a ajuda ela tem que partir da outra extremidade, da oposta e da levantadora, numa proteção a um tempo esquerdo, a um chute meio. A base do bloqueio que vai ficar frente a frente a Vargas é se preocupar o tempo integral com a Vargas. E claro, na China também ali, a gente viu a Xal sendo bastante acionada nessa bola e com bastante efetividade. Mas em relação ao saque, eu tô com o Bruno, tá, cara? Eu acho que um saque bem realizado, independente da qualidade que seja da receptora, tende a trazer dificuldades. Eu acho que eu sacaria menos na org, deixaria a org ali mais congeladinha, tendo que participar mais do jogo, defendendo do que passando. Um saque bem realizado, tanto na Baladinha quanto na Aidin, a tendência é trazer dificuldade em algum momento. E o Brasil tem mostrado essa evolução também no fundamento, né, cara? Permanecemos apenas com a Ana Cristina sacando viagem, a Júlia Bergman começou a competição sacando viagem, mas não saca mais, a gente tem visto já algumas partidas ela em tempo integral sacando flutuante, a Roberta tem um saque bastante incisivo, a Diana é nossa segunda principal sacadora na competição, também tem um saque que incomoda, um flutuante bem rasante, próximo ao bordo superior da rede. Eu sou da opinião que, para além de um saque direcionado, um saque bem realizado. O quanto vocês acham, senhores, que a presença de Ana Cristina e Júlia Bergman no vôlei turco nos últimos anos pode ser bom e pode ser ruim nessa final? Cara, eu acho que a Júlia Bergman, ela se mostrou uma jogadora muito completa, assumindo as responsabilidades que ela assumiu nessa última temporada, principalmente no THY, tá, cara? Ela foi a válvula de escape ofensiva, ela foi o pilar que ela é na seleção, na construção do jogo, tendo as suas responsabilidades no fundo de quadra. E a Ana Cristina, apesar de muito jovem, já é mega reconhecida como uma jogadora de enorme potencial e de poder de definição, né, cara? E o que a gente tem visto, pelo menos o que salta aos olhos, é que ela não chega mais ao fim das partidas exaurida. Ela não tá estafada, ela tá bem fisicamente. Isso foi fruto também de um planejamento, de uma periodização bastante individualizada em relação a ela no começo da competição, né? Oh, não, hoje ela joga 2 sets, não, deixa eu ver, ela tá bem, hoje ela joga 3 sets. Independentemente do resultado, hoje ela descansa. Então, eu acho que temos mais benefícios em relação a elas conhecerem bastante o voleibol turco do que alguma preocupação em relação à Turquia conhecer o estilo de jogo de Júlia Bergman e de Ana Cristina. O que você acha em relação a isso, Bruno? Eu concordo contigo e vivendo grande momento as duas, né? Isso é o que mais nos enche os olhos, né? E acho que o Brasil é um time melhor do que a Turquia no sistema defensivo hoje, né? E fundamental vai ser a Rosa apresentar o que ela apresentou hoje, né? Quando a gente tem uma oposta definidora, né? Ajuda muito, né? Ajuda muito. Então, a Roberta defendendo bastante, a Rosa também ali na posição 1, acho que tudo isso vai ajudar. E o importante é que esses dois grandes nomes, né, Aninha e Júlia, estejam bem na linha de passe também, né? O jogo delas cresce muito quando elas estão bem seguras ali na saída de jogo. E só para exemplificar o meu comentário sobre serviço do Brasil com a Itália hoje, servimos 38 vezes na Sila, 28 na Nervini e 27 na Fersino, né? Claro, procuramos um pouco mais o tapete da Sila, o que é normal, mas não houve uma discrepância assim muito grande, né? Então, só para exemplificar com números aí o que eu havia comentado sobre saque da seleção brasileira hoje. Vocês viriam com a Natinha relacionada como uma possível atacante, não como uma segunda líbero, rapaziada? Cara, eu tava pensando nisso, Gurja. Hoje não viemos, né? Mas acho que poderíamos vir sim, né? O mundo tá fazendo isso, né? A Itália fez, né, com a Espírito, o Santarelli tem feito com a Iatidin,
por que não, né? Acho que pode ser interessante, né? Até porque a Marcelli tá jogando muita bola, né? Passa essa segurança também. Jogou muita bola hoje contra a Itália. Eu acho que seria uma estratégia bastante inteligente termos à disposição a Natinha para uma troca circunstancial por uma ponteira no fundo da quadra, ou até, de repente, por uma central, e ela permanece em quadra e tira a Aninha do passe e fica, sei lá, a Rosa fora no fundo de quadra para líbero estar no lugar de alguém. Eu acho que seria uma possibilidade inteligente do Zé utilizar a Natinha como uma relacionada comum, atacante, não com a camisa de líbero. Eu acho que ele ainda não fez isso porque o Brasil tem se apoiado muito na Pipe também, né, Gurja? A Pipe tem sido um desafogo interessante para a seleção brasileira, né? Então, mas você pode pôr a Natinha no lugar da Rosa e ela compor a linha de passe com a Ana Cristina livre para atacar essa Pipe, sacou? Sim. Não precisa ser exatamente no lugar de uma ponteira, ou no lugar de uma central, né? E uma líbero ter que entrar no lugar de alguém. Que é como Itália e Turquia têm feito, né? Tirando a ponteira depois do saque, né? Sim. E eu lembro de ter perguntado isso para o Zé na primeira semana, e a resposta dele vai menos numa linha tática e mais numa linha ali de preocupação. Ele falou assim, e se eu perco a titular lesionada? Uai, mas aí ele pode fardar a Natinha. Se a líbero não tiver condição de atuar por uma lesão, ele pode usar qualquer atleta do elenco como uma líbero. E aí a Natinha veste a diferente e assume a função. Não é que se ele não relacionar duas líberos e a líbero titular única se lesionar, ele não tem líbero para atuar. É como era antigamente na regra. Não tem a líbero à disposição, qualquer atleta fardado pode vestir a camisa diferente e atuar como líbero. Pode mandar uma mensagem pro Zé aí que isso aí não é achismo não, isso aí é real. Vamos ler mensagens aqui, o pessoal aqui comentando também essa possibilidade das outras líberos entrarem, tanto na Itália quanto na Turquia. Roberto, premonição. Brasil leva, e uma série será a melhor em quadra, segurando as pancadas a vagas. Pronto, falei, seria o melhor dos mundos, né? A gente votaria até na Marcelli como MVP do campeonato, se vocês quiserem, não tem nenhum problema. Se a gente parou a Antropova e minimizou os estragos causados pela Egonu, temos motivo de sobra para acreditar que o mesmo vai acontecer com a Vargas, né? Mas aí a tendência maior é de Rosa ou Roberta, né? Porque partindo do princípio que a Vargas vai atacar muito pela saída na diagonal, é para a zona 1 do Brasil, né? E quem defende por ali, geralmente, Roberta e Rosa, né? Eu vou ler essa mensagem, mas eu não penso assim, tá? A Gláucia, eu gosto muito do passe A de arquibancada da Baladinha. É o meu saque conforto, confesso. Hoje ela mandou um ali, um belíssimo, uma quina clássica. No último set, recebendo em P5, a bola foi lá na galera. Mas tá jogando bem, né? A gente pega no pé, mas tá jogando bem essa fase final, a Baladinha. Não, ela evoluiu, Bruno. Ela evoluiu. E ela evoluiu na seleção, tá? Porque a temporada de clubes dela foi ruim também. Se a gente falar que a Aninha ficou no banco para a Baladinha, é quase uma hecatombe o que está acontecendo, porque a Baladinha não estava jogando nada. E como a Arina não sai, a Tuca tem a regra das estrangeiras, então a Baladinha ficava lá ad eterno. Mas ela evoluiu mesmo na seleção. E admito que me pego pensando nesse negócio da Caracuda. Será que o ambiente é mais leve? Será que o clima é menos caótico? Será que isso faz com que essas jogadoras que são coadjuvantes se sintam mais à vontade? Eu acho que faz sentido essa linha de pensamento, não? Se eu fosse turco, eu estaria feliz sem ela ali. Tá louco. E sobre a Baladinha, foram 14 pontos nas quartas de final e hoje mais 11 pontos, com bom aproveitamento ofensivo, com segurança na recepção, baixo número de erros. Defendendo também, né, Gorja? É isso. Melhorou sim, melhorou. É notório a evolução da Baladinha com o Santarelli à frente na seleção. Algo que não foi isso que a gente viu lá com a Abondanza. A Abondanza não tem nada a comemorar nessa temporada. Deixa eu ver mais mensagens da galera aqui. Admito que tiveram poucos comentários sobre palpites para amanhã aqui, mas a galera está confiante na vitória do Brasil. Vocês têm palpite, senhores? A bola de cristal de vocês funciona ou amanhã qualquer vitória é vitória? 3 a coco.
Eu não tô tão confiante assim quanto o Gurja, mas algo me diz que essa final não vai para o quinto set. Não vai. E para a gente já deixar a galera aqui avisada, senhores, que horas abriremos o nosso pré-jogo amanhã? 8h30 a bola sobe, a gente costuma chegar aqui com 15 minutos de antecedência, vamos fazer com 20 esse pré-jogo aí, para dar uma acalmada no coração e um acelero ao mesmo tempo? Bruno Souza define. Não, eu não defino nada, eu só acompanho aí o que vocês... Eu tô chocado aqui com o número de defesas da Vargas nesse jogo, tá? A Vargas botou 16 bolas para cima, cara. Deixa a De Vargas 17. Ela tocou em 17, ela tocou em 17 e subiu 16, cara. É um número que Amanhã, chama atenção, né? o mamão dela no café da manhã vai estar passado, cara. Impressionante, né? É um número que faz a gente cair para trás, né? E que passa meio despercebido, né? Cara, a Vargas foi em percentual a melhor defensora da Turquia. Aí realmente vem meteoro, né? É melhor A que mulher venha faz a hoje. diferença no ataque, vai começar a fazer diferença no fundo também, aí realmente vai ficar impossível, né? Que tenha sido a partida da vida dela hoje e amanhã realmente. Mas eu não tenho a menor expectativa que a Turquia tenha essa facilidade que teve hoje com o time chinês ali, que em alguns momentos parecia juvenil, né, senhores? Por mais que tenham ali jogadoras de 17, 20, 19, com primeira experiência, tudo compreensível, mas em alguns momentos até as experientes chinesas ali estavam, né, numa atuação de barril, uma coisa horrorosa, e não tem a menor dúvida que o nível de jogo da Turquia ele vai ter que ser mais alto do que foi hoje para bater de frente com o Brasil. Eu acho que hoje, por mais que a Vargas tenha feito tudo isso que fez, a Baladinha está melhorando, o Aydin está melhorando, acho que a Turquia vai ter que subir um degrauzinho aí para bater de frente. Sabe o que é engraçado, amigos, que eu estava pensando? Brasil e Turquia estiveram juntinhos aí na fase classificatória, mas não se enfrentaram, né? Parecia que o roteirista já estava prevendo também, né? Desde a primeira semana ali, Brasil e Turquia, não, mas não tem Brasil e Turquia. Próxima semana, Brasil mas não tem Brasil e Turquia. Jogamos na Turquia e não confrontamos a Turquia. A Turquia veio ao Brasil, não confrontamos o conjunto turco. Tava tudo guardadinho para essa final. É a final do sonho, senhores. Como a Gláucia bem escreveu um dia aí, era a final que todo mundo queria ver, né? Em algum momento, numa grande competição. Talvez mais as turcas, ou os turcos querendo ver essa final, né? Porque eles viram no Brasil talvez um rival que eles nunca tiveram, né? A Turquia não... Quem era rival da Turquia até o Santarelli chegar? Não tinha. Então acho que a Turquia viu no Brasil uma forma de encontrar alguém ali que, esse aqui é quem a gente vai mirar e quando for jogo com elas vai ser diferente. O público é assim, eu acho que o próprio time passou a fazer isso, acho que o Santarelli nutre isso também. O Santarelli, ele é aquele cara gente boa em alguns momentos, mas certamente o dia que ele foi lá e sentou no banco do Zé e deixou a comida lá, o Santarelli não dá ponto sem nó. Então certamente o Santarelli já... Eu acho que ele ajuda a fazer com que esse jogo de amanhã também tenha um quê diferente. Vale mais do que título amanhã, meus senhores. Vale ali um certo protagonismo no mundo que até então só via a Itália como protagonista, né? Acho que agora tá chegando mais um aí. E o texto tá pronto, hein? Turcos, vencemos vocês com o nosso time B. Eu quero ver os turcos aqui, se tornando membro para deixar mensaginha na nossa live amanhã. Eu quero. Alô, Turquia, fomos campeões em cima de vocês sem 3 titulares, hein? Beijo. Senhoras e senhores, então... Vou botar minha foto com o Santinho no congelador, hein? Amanhã tudo é bem-vindo. Tudo, quem tiver mandinga, quem tiver aí oração... Tem aqui superchat da Schiller, aqui, ó. Ela me mandou um WhatsApp esses dias, ela falou assim, no outro jogo eu não pude mandar o superchat porque eu tava de férias, mandou uma foto lá, babei na foto, mas ela falou assim, eu volto aqui na reta final, e ela voltou aqui, ó, tá vendo? Para você, Igorzinho. Valeu, Schiller, valeu, é isso, nota 10 pontos da Vargas, para por aí, nenhum ponto da Gunes. Amanhã que ela perde a cabeça.
Bom, senhores, mais alguma coisa ou a nossa jornada dupla termina em instantes por aqui? Termina a jornada dupla, mas tem mais um negocinho aí depois para fazer, hein? É verdade. Temos ainda gravação de conteúdo aqui na sequência, depois de 2 transmissões, de Brasil classificado à final, de Turquia também avançando, despachando a China, que estava aí meio que culposa aí nessa disputa. Então, vamos deixar o convite amanhã, cravar aqui então, 8h10, a gente abre os trabalhos de pré-jogo para a bola subir às 8h30, valendo o título da Liga das Nações, título inédito esse que o Brasil ainda não conquistou. A Turquia já conquistou, tem um título, tem uma prata, tem um bronze, o Brasil com 4 prateadas, quinta final, e se Deus quiser amanhã a gente vai festejar o título. Valeu, Bruno Souza, parabéns pelo seu trabalho, chapa, a gente não cansa de te elogiar, porque realmente é um bagulho muito diferente o que você faz narrando voleibol, e aqui no WebVôlei, sem as imagens, você traz a capacidade de quem está na audiência assistir o jogo com os ouvidos. Valeu, Big Boss, valeu, audiência, nos vemos então amanhã. Obrigado pelo carinho, Gurja, é um prazer estar contigo também. Valeu, Daniel, Leandro Lacar, todos os nossos amigos, quem deixou o like, quem se inscreveu no canal. Agora já somos 62 milhões de inscritos aqui no WebVôlei. Agradecer também os nossos parceiros, Melita, o Café Oficial do Vôlei Brasileiro, Team GM, Agenciamento Esportivo Levado a Sério, e também a Volt 100% Brasil. A gente se vê então nesse domingo às 8h10 da manhã pelo horário de Brasília. Tá assistindo o pós-jogo no corte? Não esquece do like, do hype. Então, até esse aguardado Brasil e Turquia. WebVôlei, vôlei é o que nos une. Gigante pela própria natureza. É verdade. Somos gigantes mesmo. Uma força indomável para superar desafios. Nossa natureza é vencer. É transformar pressão em energia. Acreditar até o fim. Porque quando o Brasil entra em quadra, aqui não tem só jogo. É daqui que nascem as histórias. Um país inteiro pensando no mesmo ritmo. Do amarelo que floresce forte, do azul que corre sem parar, do branco que respira e renova. A natureza que a gente é. E nossa natureza é ser gigante!